Dia, boa tarde ou boa noite. Isso aí vai depender do tempo que você estiver assistindo. E hoje eu estou aqui para explicar o algoritmo de escalonamento por FCFS, First Come, First Served. Então, o que, que esse algoritmo de escalonamento faz? Esse algoritmo de escalonamento usa critério de chegada. Então, o primeiro a chegar vai ser o primeiro a ser atendido, o segundo a chegar vai ser o segundo a ser atendido, e caso haja empate no tempo, o que vai definir o critério para poder rodar o processo vai ser a IDD. Então, o que, que acontece? A gente começa importando a stdio e a stdlib, são bibliotecas básicas do C, e aqui a gente define um processo como uma struct que tem ID, tem a chegada dela, tem a duração do processo, e aí a gente tem informações de início do processo, término, quanto tempo ele esperou e o retorno do processo. Aqui a gente tem a função de comparar processo. Essa função, ela faz justamente o que eu disse anteriormente. Ela devolve o processo por questão de chegada, né? Então, por exemplo, quem chegar primeiro vai ser indicado que chegou primeiro. E caso empate esse tempo, né? Caso seja igual, o tempo de P1 seja igual ao tempo de P2, ou seja, ele não é menor nem maior, a gente avalia pela ID. E aí a gente retorna que o processo que vai rodar primeiro vai ser o processo com menor ID, que no caso ou vai ser P1 ou vai ser P2. Se for para rodar primeiro o P2, ela vai retornar 1. Se for para rodar primeiro o P1, ela retorna menos 1. Caso contrário, a gente retorna 0. Retorno 0 quer dizer um retorno padrão, então a gente não sabe qual processo que vai rodar primeiro. Tem algum erro no código. E aí a gente começa com a main. Na main, a gente cria um ponteiro para o processo, para poder fazer os cálculos. E aí a gente tem dois inteiros, o n e o i, que serão usados à frente. O tempo atual sempre vai ser 0, e a soma da espera sempre vai ser 0, assim como a soma do retorno no começo do algoritmo. Aqui a gente tem informações sobre o que a gente vai pedir para o usuário, e aqui a gente escaneia o número de processos que a gente quer. Se o número de processos for igual a 0, a gente retorna um erro porque tem que ter pelo menos um processo para a gente poder fazer o algoritmo. Aqui a gente faz uma alocação dinâmica da nossa array de processos, então criamos uma array para poder organizar melhor os processos. E se essa alocação der algum erro, a gente finaliza o código. Aqui a gente faz a entrada dos dados do processo, então para cada processo a gente vai definir tempo de chegada com scanf e a duração do processo com scanf também. Caso ocorra algum erro nesses scanfs, a gente diz que a entrada está inválida e libera a memória e termina o código. Para poder fazer a ordenação dos processos, estamos utilizando o QSort, e no caso aqui a gente envia a array de processos, que é o que a gente quer organizar, o número de processos, o tamanho de cada processo e a função que a gente está usando para poder organizar os processos conforme eles forem rodar. E aqui a gente está calculando o tempo. Então, para cada processo, a gente vai calcular o tempo atual, que vai receber o tempo em que ele chegou, o início, né, que vai receber o tempo atual, que no caso o tempo atual vai ser uma variável que vai ser adaptada conforme o término, e a gente calcula o término, a espera e o retorno de cada processo. E aí no final a gente faz uma soma de todas as esperas e uma soma de todos os retornos. Aqui a gente só exibe os resultados, são printfs básicos, e aqui a gente exibe o tempo médio de espera de todos os processos, o tempo médio para cada processo retornar, e finalmente a gente libera a memória e termina o código limpando tudo. E aí a gente diz que a simulação foi concluída. Para poder mostrar esse código rodando, basta a gente compilar com GCC, mas como aqui eu já compilei, eu vou só chamar o arquivo de output. Então, no caso, a gente informa o número de processos, aqui eu vou informar 4 processos, num lock estava desativado, e aí a gente vai definir os tempos de chegada. O tempo de chegada do processo 1 vai ser 1, a duração dele vai ser 2, o tempo de chegada do processo 2 vai ser 1 também, mas a duração vai ser 10, o tempo de chegada do processo 3 vai ser 2, a duração dele vai ser 3, o tempo de chegada do processo 4 também vai ser 2, mas a duração dele vai ser 7. E aqui a gente exibe os resultados. A gente viu que o processo 1
chegou no tempo 1, durou 2. Ele iniciou no tempo 1 e terminou no tempo 3. Ele não esperou nada e retornou 2. A ID, no caso, como é um fator importante, mostrou aqui que o processo 2 chegou no tempo 1, durou 10 tempos, iniciou em 3, que foi o término do processo 1, terminou em 13, porque ele precisava de 10 segundos para rodar, esperou 2 segundos e retornou 12. A ID3 chegou no tempo 2, a duração dela é 3 segundos, iniciou no tempo 13, que foi o tempo de término do processo 2, terminou no tempo 16 e esperou 11 segundos, retornando 14. A ID4 chegou no tempo 2, durou 7, começou no tempo 16, que foi o término do processo 3, terminou no tempo 23 e esperou 14 segundos, tendo como retorno 21. O tempo médio de espera para cada processo foi 6,75 tempos e o tempo médio de retorno foi 12,25 unidades de tempo. E aí a gente conclui a simulação da nossa FCFS. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.